Olá, eu sou o professor PP, para quem me conhece, e estou iniciando uma série de conversas com o professor PP. Mas estou falando comigo sozinho, então melhor seria monólogos com o professor PP. Mas são conversas mesmo. O objetivo é ampliar um pouco a compreensão do texto, que é também publicado no meu blog, nas redes sociais, para inferir e expressar outras expressões, significados e sentidos que normalmente no texto não aparecem. Então, é uma forma de criar uma compreensão a mais para um texto que está sendo publicado. Espero que quem me assiste goste dessa ideia e pode discutir com comentários, com outras ideias, sugerindo temáticas, etc. e tal. Bom proveito a todos. Setembro chegou e com ele parece que a vida aos poucos vai voltando a uma normalidade. Normalidade no sentido de uma funcionalidade ou de uma sociabilidade ou socialidade em que todos participam, em que todos se envolvem. Ontem, saindo, por exemplo, ao centro da minha cidade, aqui do Crato, percebi que aos poucos tudo está funcionando normal. Os bancos abertos, comércio informal de rua aberto, aglomeração por todos os lados, pessoal grudado, próximo, perto, não há distância a ser evitada. A vida parece que começa a circular novamente. Enquanto isso, o setor da educação parece não saber muito bem como conduzir a volta. Enquanto algumas instituições já estão voltando, enquanto umas estão já funcionando, outras ainda estão travadas, questionando o retorno para este momento. Percebo que talvez faltou uma discussão mais efetiva em torno de preparar a escola para essa volta. O comércio, a socialidade, a vida social não precisa de grandes transformações estruturais para voltar à sua normalidade, mas a educação é diferente. Precisa de uma mudança estrutural para voltar ao normal. Voltar à escola, principalmente para as aulas presenciais normais, é diferente do que voltar à vida social, ao trabalho. A grande população escolar hoje é feita de crianças e adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes. É muito complicado pensar que uma criança, depois de 6 meses distante dos seus amiguinhos, vai entrar na escola agora e vai respeitar um distanciamento de 1,5 metro a 2 metros do seu coleguinha, dos seus pares. Isso não vai acontecer e com certeza vai criar muitos problemas em relação às demandas exigidas pela Covid. Depois tem outro aspecto, que é a estrutura das nossas escolas, que não está preparada para esta nova realidade, para uma realidade desenhada sob esse modelo. Temos escolas e temos salas, principalmente na escola pública, onde as salas têm 20, 30, 40 e até mais alunos. Como conceber um distanciamento de 1,5 metro nesses espaços? É muito complicado. Então, o cuidado, a preocupação é pertinente. São nossos filhos que vão entrar nesse ritmo novo desta escola. Ela oferece todo um perigo, toda uma problemática, toda uma complexidade, um desafio. Mas é preciso enfrentar que a vida precisa voltar ao normal. A crise do coronavírus criou uma expectativa confusa, sensível, complexa na maioria das pessoas. No mundo do trabalho, nós temos dois campos lutando um contra o outro. Então, voltar ao trabalho para muitos, principalmente para os que defendem, é uma necessidade. Os trabalhadores, quase todos, sentem essa necessidade de voltar, principalmente em não perder o emprego ou manter o emprego e até manter a própria renda para a sobrevivência.
Enquanto os exploradores, que são os capitalistas, muitos deles, talvez a maioria, precisam da relação laboral para também sobreviverem. Dentro do capitalismo, dentro da massa ou da categoria de exploradores, que são os donos do comércio, donos de empresas, de pequenas indústrias, eles também são explorados por outros superiores em relação a isso. Esperar que essa relação mude, não vejo grandes perspectivas. Creio e penso, mesmo sendo pessimista, ou mesmo sendo chamado de pessimista, que não vai haver mudança. Vai piorar esta relação laboral, social, a relação como um todo. Os humanos ainda não estão num ponto assim de se tocarem para ter uma outra consciência. Não que não existam outros caminhos para produzir a vida, existe. Mas a gente parece que está acorrentada a velhos dogmas, a velhos preceitos que não deixam a vida mudar de rumo. Então, creio que vai continuar da mesma forma ou até piorar em relação ao antes da pandemia. A volta da vida social tem dois aspectos. O primeiro, afetivo, relacional, mas tem um segundo, que é de luxo e de ostentação para os que têm o poder e o dinheiro. Para os primeiros, que são a classe trabalhadora, e para quem não trabalha, mas vive uma vida social, a volta dessa socialidade tem um valor afetivo. Para os segundos, ou para o segundo grupo, este valor é de ostentação. Numa sociedade capitalista em que o individualismo é um dos valores mais valorizados, mais presentes, a riqueza só tem sentido se ela pode ser ostentada. Caso contrário, ela não tem nenhum significado, muito menos sentido. Assim, enfim, a vida social vai voltando aos poucos. Normal. Não um novo normal, nem um normal diferente. O normal deve se constituir a partir do estatisticamente comum. Aquilo que a maioria faz é comum, é o normal. E é nesse sentido que aos poucos a vida vai voltando ao ritmo normal. No fim, eis a grande questão em todo esse aprendizado que ainda está em aberto e a ser concluído. Vamos sair melhores como humanos depois da pandemia, depois do isolamento, depois de todo esse tempo de pensar, de refletir, de contemplar? A minha resposta é não. Creio que a humanidade ainda vai piorar muito antes de melhorar para um estágio mais fraterno, mais solidário, mais colaborativo. Creio que a humanidade ainda não está preparada ou não quer ver a possibilidade de ser feliz. Há sim uma possibilidade de a sociedade humana ser feliz em sua natureza social, cultural. Há um conhecimento possível para tornar as pessoas mais fraternas, mais humanas, mais iguais, mais equitativas. Mas, de modo geral, vemos que o egoísmo, o individualismo e as desigualdades sociais continuam a ser predominantemente produzidas por esta mesma sociedade, por esta mesma humanidade, que poderia ser mais feliz. Certamente no futuro haverá um momento em que a vida humana será mais humana e mais feliz. Enquanto isso, a vida segue.